Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Noberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões do concurso público da Polícia Científica do Estado do Paraná para o cargo de Perito Oficial Criminal. Resolveremos exatamente as 5 questões de raciocínio lógico matemático. A prova foi aplicada no dia 21 de abril de 2024 pela banca IBFC. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca IBFC cobrou as questões de raciocínio lógico nessa prova. Primeira questão, questão de número 14. Olha o que vai dizer a questão número 14. A negação lógica da frase "hoje é domingo e não trabalharei" é dada por. Olha as alternativas. Lembrando aqui que estamos com o arquivo da prova do tipo A. Tipo A. Tipo A pode acontecer das alternativas em sua prova está aqui trocada. Mas estamos diante da prova tipo A e a gente vai responder exatamente as 5 questões de raciocínio lógico. Então, primeira coisa que eu tenho que verificar é uma questão envolvendo a lógica proposicional. Ele pede a negação dessa estrutura. Hoje é domingo, vou chamar de proposição P, minha primeira proposição, e não trabalharei é a segunda proposição. Então, observe que eu tenho aqui a negação. A segunda parte da proposição composta está com não. Como é que fica em símbolo lógico? Primeira parte eu chamei de P. Observa que o conectivo E é representada por esse símbolo. Eu tenho a negação, tenho um não, e eu tenho aqui a proposição que eu chamei de que é trabalharei. Beleza, professor. Como é que eu faço essa negação? Aqui no nosso canal a gente aprendeu a negar o conectivo E pela regra do Neném. A negação do conectivo E, aplicamos a lei de De Morgan, né? Onde eu tenho um conectivo E, quando eu faço a sua negação, ele transforma num conectivo OU. De que maneira? Você nega a primeira proposição, você nega a segunda proposição, e aquilo que for E, você substitui pelo conectivo OU. Aqui é o símbolo do OU. Beleza, então aquilo que é a afirmação, eu vou procurar uma alternativa que tenha negação, aqui é meu tio. Eu tenho que ter o conectivo OU, e aquilo que tem a negação, quando eu faço a sua negação, vira uma dupla negação. Ou seja, negar a proposição não trabalharei é a mesma coisa de dizer que trabalharei. Observe que eu vou afirmar. Negar uma proposição que não tem a negação, você coloca o não. Negar uma proposição que tem a sua negação, que tem um não, você remove, ela vira uma afirmação. Ou seja, você deve procurar uma alternativa que está exatamente nessa estrutura. Primeira tem a negação, eu tenho um conectivo OU, e a segunda está afirmando. Olha lá nas alternativas. Na letra A, já eliminei porque é o conectivo E. Na letra B, também eliminei porque é o conectivo E. Na letra C, já eliminei porque é o conectivo E. Só sobrou aqui para analisar através dos conectivos. A alternativa é a letra D e a alternativa é a letra E. Qual das duas é a correta? É aquela que tem a primeira parte com a negação. E olha lá, a primeira parte com a negação você encontra exatamente na alternativa letra D. Professor, e por que a letra E não está correta? Se você observar, na letra E está faltando a negação. Então, a negação é apenas na primeira parte, como foi dado na estrutura no comando da questão. Então, para essa questão, resposta correta, alternativa letra D. Mais uma questão, questão número 15. Agora, ela também vai trabalhar com lógica proposicional e pede uma afirmação logicamente equivalente a: se fulano é casado, então ele é trabalhador. Então, observa que eu estou diante de uma questão envolvendo aqui o se então, que é o operador dentro da lógica chamado condicional. Eu tenho aqui fulano é casado, é a primeira proposição, proposição P. É trabalhador aqui, eu vou chamar de proposição Q, é a segunda proposição. Então, a estrutura dentro de símbolo lógico, dentro da lógica proposicional é essa. A primeira proposição, que chamei de P, fulano é casado. O símbolo lógico, se então, é essa setinha. E é trabalhador, chamei aqui de proposição Q. Professor, regras de equivalência do conectivo se então. Que no nosso canal a gente aprendeu que existe 2 regras. Eu tenho aquela regra que é a contrapositiva, que a gente chama de IN. É o inverte e nega
as proposições, é de condicional para condicional, essa é a primeira estrutura. Aquilo que está lá no final, que é o meu consequente da minha condicional, é trabalhador, ela vem lá para o início, mas não é só inverter, eu tenho que ter a negação. E aquilo que está no início, que eu chamei aqui de proposição P, fulano é casado, eu jogo lá para o final. Só que eu também tenho que colocar a negação. Isso aqui é uma das possibilidades e a gente vai analisar nas alternativas. Tem outra possibilidade de fazer a equivalência do se então? Tem. Existe aquela regra que chamamos a regra do Neymar. Como é que funciona a equivalência aplicando a regra do Neymar? Lembra lá que Neymar, eu transformo aquilo que é condicional no meu ou. Vou transformar o condicional no meu ou. Você nega a primeira proposição, então está aqui P, então vou colocar não P. E você mantém a segunda proposição, você não mexe na segunda. Se viesse essa estrutura, nas alternativas ela também estaria correta. Professor, já eliminando lá nas alternativas, olha, vê lá todas as alternativas, todas elas tá te dando aqui o se então, tá te dando o condicional. Qual é a regra que eu vou utilizar? A regra da contrapositiva, o IN, que é o inverte e nega, ou a regra do Neymar? Exatamente. Você vai descartar a regra do Neymar. Você vai descartar aqui a regra do Neymar, porque nenhuma alternativa faz referência ao conectivo ou. Então, só tenho como resposta correta aquela que vai fazer de condicional para condicional. Condicional para condicional tem todas, professor. Então, muita atenção. Ó. Todas elas, você tem que observar se inverteu e se colocou a negação. Então, vamos procura. Fulano é casado, tem que ficar lá no final. Tem que começar se não é trabalhador, por causa da negação. Qual delas não é trabalhador? Observa que aqui é não é casado, está errado. Não é casado. Tá errado, ó. Colocando aqui não é casado, né? Não é casado, porque aqui negou, mas não inverteu. Aqui é trabalhador, aqui até inverteu, ó. É trabalhador e é casado, mas cadê a negação? Então tá errado, tem que inverter e tem que negar. Já na letra D, observa lá na letra D, eu tenho a negação aqui. É trabalhador, mas observa lá, a última parte inverteu, mas cadê a negação? Faltou aqui o não, ó. Faltou a negação, era para vir lá com a negação, o meu não. Então, como não tem a negação, essa alternativa letra D está errada. Na letra E, eu tenho a negação, perfeito, na primeira parte, tenho a negação na segunda parte e está invertida. O trabalhador que está lá no final veio para o início e fulano é casado, observa que ficou lá no final, bate perfeitamente através da regra da contrapositiva, que é a regra de equivalência do meu condicional. Então, para essa questão, teríamos como resposta correta a alternativa letra E. Mais uma questão de número 16. Olha o que vai dizer a questão 16. Assinale a alternativa que apresenta um número de anagramas. Lembra lá, anagramas é a permutação de todas as letras de uma palavra. Então, ele vai te dar uma palavra. A palavra escolhida foi perito. Tá aqui. Em que ele te deu uma condição, ele não quer só os anagramas da palavra perito. Ele quer os anagramas da palavra perito de que forma? Que as vogais estão em ordem alfabética. Beleza, professor. Questão bem tranquila. Bastava você verificar que eu tenho 6 letras. Observa aqui que a palavra escolhida pelo comando da questão, ele te deu 6 letras. Primeiro passo, eu já sei, é contar e identificar quantas letras tem. E dessas letras, observe que todas elas são distintas, todas elas são diferentes. Então, a permutação aqui é uma permutação simples. Qual é a orientação? Então, você deveria adicionar 6 tracinhos aqui para identificar cada letra. O comando da questão te informou, olha, coloca as vogais em ordem alfabética. Então, vou pegar as vogais e colocar em ordem alfabética. Observe que a primeira é a letra E, depois é a letra I e depois é a letra O. Isso aqui é uma estrutura. Observe que o comando da questão não pediu no início, também não pediu no final. Não fixou as vogais em alguma letra. Como ela não fixou, eu tenho que fazer aqui uma combinação. Então, vou fazer uma combinação do total de letras. É uma combinação de 6, onde eu vou selecionar 3. Tenho 3 vogais. E observe o seguinte. Essa combinação que eu vou fazer é apenas trocando de lugares aqui, mantendo a mesma ordem. E, I e O. De todas as
vogais que foram dadas. Perfeito, professor. E aqui no nosso canal a gente aprendeu a resolver questões envolvendo aí combinação. Combinação de 6, selecionar 3, você vai ver que é uma divisão. Eu pego 6, multiplico, sempre em uma multiplicação sucessiva. Quantas vezes? 3 vezes. Eu pego lá fatorial de 3, ó, que é 3 vezes 2 vezes 1. Que no nosso canal tem várias questões envolvidas aqui, o cálculo de combinação. Agora fazendo a simplificação. O 6, dá para fazer aqui a simplificação com 6, ó. Sobrou para mim 5 vezes 4. 5 vezes 4 a gente encontra 20. 20 é exatamente a quantidade de maneiras aqui de eu colocar as vogais em ordem alfabética. Beleza, professor, o que é que está faltando ainda? Observe que está faltando eu fazer a permutação das consoantes. Eu tenho lá a letra P, eu tenho lá também a letra R e eu tenho lá também a letra T. Observe que eu tenho 3 letras distintas e eu quero permutar elas de lugares. Então, observe que eu posso fazer por fatorial de 3, que é a permutação de 3, que exatamente é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Adicionando as vogais em ordem alfabética e colocando as consoantes, eu tenho 6 maneiras de representar. E agora, professor, é você pegar o total de posições aqui, colocando as vogais em ordem alfabética, multiplicado juntamente com a quantidade de permutações da consoante, que nesse caso é 6. 20 vezes 6, você encontra exatamente 120. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão agora é de número 17. Olha o que vai dizer a questão de número 17. Assinale a alternativa que apresenta o próximo termo da sequência abaixo. Então, o comando da questão te deu uma sequência formada por 61, 52, 63, 94 e 46. A pergunta é, qual é o próximo termo dessa minha sequência? Então, tá aqui, ó. Eu quero o próximo termo. Eu vou até traçar aqui fazer um traço para a gente encontrar esse termo. Professor, lá na hora da prova o que é que eu tinha que fazer? A banca IBFC, ela foi muito esperta nessa questão. Então observa que se você começasse a fazer a diferença dos termos aqui, você não ia encontrar um padrão, não tinha uma lei de formação válida. O comando da questão te deu esses números, mas você deveria enxergar que o elaborador escreveu os números ao contrário. Observe que 61 é a mesma coisa de 16, tá aqui. Observe que 52 é a mesma coisa de 25, tá aqui. 63 é a mesma coisa de 36, tá aqui. 94 é a mesma coisa de 49, de forma invertida. 46 é a mesma coisa de 64. Ficou mais fácil agora? Ficou mais fácil agora porque eu estou tratando de uma sequência dos quadrados perfeitos. Ou seja, o comando da questão queria que você soubesse quanto é 4 elevado ao quadrado, ou 4 vezes 4, que vai dar 16. 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, dá 25. 6 elevado ao quadrado, ó, observa que é 6 vezes 6, que dá 36. Tenho lá 7 elevado ao quadrado, ó, 7 vezes 7 é 49. E eu tenho lá 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Ou seja, o comando da questão te deu esses números e eu precisaria montar através de quadrado perfeito para chegar ao próximo termo. O comando da questão te deu uma sequência de forma invertida. Se te deu de forma invertida, você precisava enxergar exatamente essa possibilidade. 16, 25, ó, observe que está nesse formato, invertida. 16, depois 25, 36, 49 e 64. E agora, qual vai ser o próximo termo? Ficou fácil, porque eu tenho lá 4, 5, 6, 7 e 8. O próximo termo vai ser exatamente 9. E é 9 elevado ao quadrado. Quanto é 9 elevado ao quadrado, professor? É 81? É 81. Muito cuidado, ó. Nas alternativas aqui você encontraria letra A. A resposta é letra A? Não. 81 de forma direta, mas o comando da questão formou uma sequência invertida, ou seja, você deveria inverter os termos de 81. Invertendo os termos do 81, você encontra 18. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão, última questão dessa lista de questões envolvendo aí a prova de perito criminal da Polícia Científica do Estado do Paraná. Olha o que diz a questão de número 18.
Considere as seguintes premissas do silogismo abaixo. Então, te deu essas informações, como algum e também com meu nenhum. Para termos um silogismo válido, a conclusão dessas premissas deverá ser. Então, é uma questão que vai envolver aqui a parte de diagrama lógico. Então, vou desenhar. Lembra que o diagrama do algum é aquele com interseção e o diagrama do meu nenhum é aquele diagrama um afastado do outro. Então, vou desenhar aqui a representação do algum. Então, o algum perito é observador, eu posso representar desse jeito, ó. Aqui é o conjunto dos peritos e aqui é o conjunto do observador. Beleza, professor. Vou colocar aqui ó, o OB, observador. Agora ele diz lá, nenhum policial é observador. Então, o diagrama do meu nenhum é exatamente duas bolas, uma afastada da outra. Observe que aqui é o conjunto formado dos policiais e aqui é o conjunto do observador. Professor, para eu ter uma conclusão válida, para eu ter aí esse silogismo válido, né? Como o comando da questão te pediu. Então, preciso fazer uma conclusão desses dois desenhos. Ó. Eu vou fazer aqui a minha conclusão. A minha conclusão é exatamente observar qual é o diagrama que está se repetindo. Observa que eu tenho um observador aqui e eu tenho um observador aqui. O diagrama que está se repetindo é o diagrama do observador. Tá aqui o diagrama do observador. Beleza. Agora eu tenho que adicionar os dois diagramas, tanto do perito como do policial. Do perito, observa que tem uma relação de interseção com o observador. Então, vou colocar aqui uma interseção. Aqui é o conjunto do perito. E aqui, observa que junto com o observador, ó, o conjunto policial não tem nenhuma interseção. Então, posso representar o conjunto do policial exatamente aqui nesse lugar. Beleza. Coloquei aqui. Agora, basta analisar as alternativas e verificar aquilo que vai bater de forma correta. Lembrando que o silogismo ele não dá margem para erro. Eu tenho que analisar o meu desenho de conclusão e verificar se aquilo que eu desenhei bate de forma correta. Então, isso aqui é apenas um possível desenho de conclusão. Olha lá nas alternativas. Na alternativa letra A, todo perito é policial. Observe que eu não consigo botar o conjunto de perito em policial porque eu tenho uma interseção aqui. Ó. Existe perito que é observador. E todo policial não é observador, né? Ou nenhum policial não é observador. Então, essa afirmação na letra A está errada. Na letra B, algum perito não é policial. Vamos lá procurar. Está aqui ó, o perito e observa lá. Esse perito que eu coloquei aqui, é um perito, coloquei aqui, é um perito. Ele é policial? Ele não é policial. Então, para isso, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. Mas, professor, lá na hora da prova, eu vi que eu poderia desenhar o conjunto do policial aqui. Ó. Vou colocar aqui uma representação colocando o conjunto do policial. Então, está aqui o conjunto policial, que esse conjunto policial, observe que ele não é observador. Poderia ser um desenho válido? Poderia. Mas observe o seguinte, que na letra B ele está perguntando, algum perito não é policial? Está aqui, ó. Se você desenhar o conjunto do policial aqui, eu posso desenhar um perito aqui que ele não é policial. Por isso que a alternativa correta para essa questão seria a letra B. Na letra C, algum perito é policial? Se você observar, professor, eu vou colocar aqui ó, o perito. Se você colocar o perito aqui, você vai verificar que bate na letra C, mas não é um silogismo válido. Por quê? Porque pode acontecer que não exista perito e policial, não tenha nenhuma interseção. Por isso que a letra C está errada. Esse silogismo é inválido ó, na letra C. Na letra D, todo perito é observador. Então, observa lá que eu tenho esse perito aqui, que ele não é observador. Então, esse quantificador todo aqui deixou a informação errada. Na letra E, todo perito ó, não é observador. Quando ele coloca aqui, a negação também vai dar errada, porque eu tenho um perito ó, observador. Pelo menos um. Ele está dizendo lá que todo perito não é observador. Eu consigo colocar aqui pelo menos um perito que é observador. Por isso que a alternativa letra E se torna errada. Com isso, pessoal, concluímos aí a resolução das 5 questões de raciocínio lógico matemático da prova da Polícia Científica do Estado do Paraná. Deixa aí seu like, se inscreve no canal para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.